Olá, a gente começa agora mais um Café com o Presidente falando sobre um tema que é a economia que a Câmara teve nos processos licitatórios. Foram cerca de 40 compras realizadas no ano passado e custaram mais de 9 milhões, mas foram reduzidas a 5 milhões e 900 mil. E quem fala comigo é o Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara. Rafa, obrigado por me receber. Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Rafa, como que a Câmara chegou a essa economia? Vancini, desde o primeiro mandato de presidente, assim que assumi, em 2015, nós fizemos aí um trabalho de economia. Primeiro de revisão em todos os contratos. Naquele momento de revisão nos contratos, nós cortamos em até 50% os valores dos contratos já existentes na Câmara. E também nós fizemos uma prática aqui na Câmara interna, depois da reestruturação que nós tivemos aqui na Câmara, né, que foi a reforma administrativa. Nós aumentamos o número de funcionários e com o aumento de número de funcionários, nós fizemos uma pesquisa de preço muito maior. A elaboração do edital, a gente abre a concorrência a um número muito maior de empresas, e esse tipo de coisa acaba dando a possibilidade, quanto maior o número de empresas participando de um processo licitatório, menor o valor contratado. Então isso é importante, porque você abre a concorrência e aí você tem mais empresas dando lance, né? E uma licitação, muitas vezes a população não sabe como funciona. A licitação é uma concorrência de um determinado serviço, onde é feito um leilão, só que um leilão para baixo. Né? A Câmara, Quem empresa, oferece o menor preço quem ganha. oferece o menor preço é o que ganha a licitação. Então nós fizemos todo esse trabalho aí de economicidade no ano 2015, 2016, e isso está surtindo um resultado bastante grande aí na economia da Câmara, e esse dinheiro com certeza ele é devolvido à Prefeitura e consequentemente investido nas áreas prioritárias aí, como saúde, educação, segurança É pública. isso que eu ia perguntar. Existe um processo para devolução desse dinheiro? Como é que ele funciona? Existe sim. Na verdade, a Câmara tem o orçamento próprio. Né? Nós temos aí em torno, o ano passado foi de 120 milhões, esse ano aqui nós temos um orçamento de 130 milhões. Né? Então, todo esse dinheiro, toda essa economia que nós geramos, nós entregamos esse dinheiro ao prefeito, e aí o prefeito faz a distribuição desse dinheiro nas áreas prioritárias, principalmente saúde, educação, segurança pública, transporte. Então é importante aí o trabalho na Câmara. Logicamente que não são só as licitações que geram a economia, mas todo um trabalho dentro dos gabinetes que os vereadores têm feito, né, economizando desde de uma cota de xerox, combustível, carro. Então isso é bastante importante, isso gera economia, né, e esse dinheiro é entregue prefeitura para a prefeitura fazer os investimentos. E o departamento responsável por isso é o departamento de compras. Ele faz uma pesquisa de mercado para avaliar os preços e também para garantir um serviço de qualidade? Assim, na verdade o departamento de compras hoje é um dos setores responsáveis para fazer a compra de determinado produto. Né? Mas primeiro, nós instituímos aqui uma série de regramento para comprar determinado produto. Ou seja, o setor que está necessitando daquele produto, ele faz um pedido à presidência, a presidência encaminha ao setor de compras, pesquisa na central de contrato, né? Nós temos um setor aqui que controla todos os contratos aqui da Câmara para ver se não tem nada existente nesse sentido, e aí sim volta para compras, aí faz uma pesquisa de mercado, procura o menor preço, e aí nós elaboramos o edital de concorrência. E, Rafa, toda a documentação ela tem um andamento, ela é transparente, a população consegue consultar isso? Sim, saber como é que está o andamento? Com certeza, Vancini. Todo processo licitatório nós fazemos e colocamos na internet, né, através do nosso portal Transparência, onde a população pode acompanhar passo a passo, desde o pedido até o final da licitação, até a homologação da contratação daquela empresa que ganhou o serviço.
nós colocamos no portal Transparência, exatamente para que a população tenha acesso, a população nos ajude a fiscalizar, porque são vários os contratos que nós temos aqui na Câmara, e muitas vezes a população acaba ajudando, né, apontando através da ouvidoria, né, que é o setor onde a população pode levar as reclamações, apontar aí os problemas em contratos, problemas com funcionários aqui de carreira ou assessores, problemas em gabinetes. Então nós temos a ouvidoria aqui da Câmara. Então, o portal de transparência, todo o passo de uma licitação ele é colocado no portal Transparência. Além disso, muita gente também não sabe, mas existe um órgão estadual que fiscaliza tudo isso. Nós temos o Tribunal de Contas, que fiscaliza, e o próprio Ministério Público, que também fiscaliza a Câmara Municipal de Campinas, mas nós temos um órgão aqui que também é muito importante, que chama Controladoria, né? O setor da Controladoria. Que é dentro da própria Câmara. Que é dentro da própria Câmara, mas ele é um setor muito mais, é um braço muito mais do Ministério Público e do Tribunal de Contas do que da própria Câmara. A Controladoria ela é responsável por fazer auditoria em todos os contratos, né? Essa auditoria, esse levantamento feito em todos os contratos, caso exista qualquer tipo de irregularidade no contrato, a Controladoria informa a presidência, logicamente, para a presidência tomar as medidas cabíveis, abrindo sindicância, analisando o contrato, mas também eles têm a obrigação de comunicar ao Tribunal de Contas e também o Ministério Público, sendo que eles respondem também por esses atos, né? Então, se a Controladoria ela for omissa, ela também responde por esses atos. Então, é importante que esses órgãos fiscalizem a Câmara Municipal, porque todos nós somos passíveis de erro, né? Sim. O ser humano ele é passível de erro. E um processo licitatório, ele passa na mão de várias pessoas aqui na Câmara Municipal. Então é importante que, além da Controladoria, além do Tribunal de Contas e além do próprio Ministério Público, a própria população pode ajudar na fiscalização. E alguns temas, alguns serviços, na verdade, são importantes. Eu tenho até alguns dados aqui, que foi para a compra de equipamentos de informática e de cabeamento, que foi um dos destaques aí de economia, que o valor pago foi de R$ 1.700.000, que é quase metade do valor do mercado, e isso trouxe benefícios grandes para a Câmara. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Vancini, a parte de informática aqui era uma área bastante restrita aqui, e a própria população não tinha acesso, por exemplo, à internet aqui na Câmara. E o que nós fizemos? Nós fizemos todo esse investimento aqui, dando uma condição melhor aos gabinetes, assessores, funcionários aqui da Câmara, para fazerem um trabalho de melhor qualidade à população, e a toda a população que participa aqui ativamente, aqui na Câmara, estando aqui presente, ou seja, um visitante aqui, ele tem condição de acessar a internet através do seu smartphone ou tablet. Então, e isso foi uma das economias bastante grandes que nós fizemos. Eu posso dar um exemplo. Nós gastávamos aí em torno de R$30 mil com uma conta de internet referente a uma empresa existente. Aí nós fizemos um contrato com a IMA, que é uma empresa pública aqui, que nós conseguimos reduzir em mais de 50%. Nós pagamos R$12 mil hoje, em torno de R$12 mil só de internet aqui na Câmara. Ou seja, nós reduzimos, aumentamos a velocidade e aumentamos aí o número de usuários. Sendo que facilita o processo de tudo que rola aqui dentro. A própria população pode usar a internet aqui dentro. Ou seja, muitas vezes a população está aqui no plenário acompanhando uma sessão ordinária, e ela de repente vê uma atitude do vereador ali em plenário, ou votando conforme contrário à opinião do próprio cidadão que está aqui. O próprio cidadão imediatamente ele pode fazer um comunicado ou entrar em contato com o gabinete do vereador, ou seja, isso acaba facilitando. E dentre outros, por exemplo, nós geramos economias também aqui no telefone, na parte de telefone, e nos outros setores todos que nós fizemos a economia. Rafa, a gente tem um outro tema para o programa de hoje, que é sobre um projeto de lei do Executivo Municipal de número 16 desse ano, de 2017, que ele pretende regulamentar o horário do funcionamento de empresas e definir as atividades
num certo horário, numa faixa de horário, das 10 da noite às 6 da manhã. O senhor criou uma comissão de representação para debater esse tema que está sendo chamado já de Lei do Psil Campineira, tendo referência a uma lei que tem na cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa comissão de representação e sobre esse projeto de lei. Assim, nesse projeto o prefeito protocolou aqui na Câmara, foi uma novidade para todos os vereadores, para a população de uma maneira geral. O fechamento dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, às 11 da noite. Isso acabou causando aí uma preocupação, principalmente nos comerciantes. E por outro lado, tem um posicionamento também da população, principalmente aqueles que moram aos redores dos bares, que são incomodados muitas vezes pelo barulho de música, ou barulho dos usuários ali no entorno do bar. E aí, logicamente que a função da Câmara é exatamente essa, fazer esse tipo de debate, né? E aí nós criamos uma comissão de representação para que essa comissão, que será presidida pelo vereador Marcos Bernadelli, ir até o Ministério Público, né, e debater esse assunto junto ao Ministério Público. Por que essa lei chegou até a Câmara, Vancini? Essa lei chegou até a Câmara porque houve uma ação lá em 2010 do Ministério Público referente a um bar lá na região do Ouro Verde, que estava com problema aí, mas problemas não só urbanísticos, de alvará, esse tipo de coisa, habite do próprio funcionamento da casa, mas estava com problemas criminais, que aí não é nem a prefeitura, aí é um problema mais policial do que da própria prefeitura, né? Lógico que a prefeitura tem essa função também de fiscalizar essa coisa toda e chamar a polícia quando determinado tipo de crime acontece dentro do estabelecimento. E aí esse processo vem caminhando e o que resultou nesse projeto de lei. Acaba sendo uma recomendação do Ministério Público para evitar outros casos, né? Exatamente, mas eu acho, o que eu acho, Vancini, nós precisamos ter rigor na fiscalização, principalmente naquilo que se diz ao sossego público, porém nós não podemos impedir de que aqueles comerciantes façam o seu trabalho, né? E quando eu falo que projetos de lei, as leis aprovadas aqui, elas afetam as pessoas de bem. As pessoas que estão mal intencionadas, as pessoas que querem cometer algum tipo de crime, elas não estão preocupadas com lei. Sim. Né? Então aquele proprietário de um estabelecimento que quer cometer um crime, quer cometer um tráfico, quer trabalhar irregular, exatamente, ele não vai seguir qualquer lei que seja aprovada aqui. Né? Então esse tipo de lei, ele afeta diretamente as pessoas de bem, aquele que recolhe imposto, aquele que gera emprego na cidade. Então eu acho que a gente precisa fazer uma ampla discussão com os comerciantes, com os setores aí, bares, restaurantes aqui da cidade, mas também a população que mora no entorno desses estabelecimentos e tentar chegar num senso comum, né? Logicamente, incentivando esses comerciantes a gerar economia, gerar emprego aqui na cidade, mas também sem causar dano às pessoas que moram no entorno dos bares. E tem um ponto também, né, Rafa, que até o senhor acabou falando mais de bares e restaurantes, mas essa lei também ela se estende a outros tipos de comércio e indústria. Por exemplo, uma gráfica que faça barulho à noite, ela tem que se adequar. Sim. Então não é uma lei fecha-bar, é uma lei de adequação à perturbação do sossego. Todos os estabelecimentos aqui da cidade. Mas é como eu disse, Vancini, nós temos que pensar aí, e aí um momento ideal para a gente discutir esse tipo de coisa é exatamente agora, onde nós estamos discutindo aí o plano diretor, a lei de uso e ocupação de solo, exatamente para apontar no município aonde pode, né, quais são os zoneamentos que vão poder colocar esses tipos de estabelecimentos. E aí é muito importante essa discussão. Mas lembrando que nós vivemos hoje numa metrópole. Campinas hoje Sim. é uma cidade de 1.200.000 habitantes, é uma cidade que é referência em todo o país, né? E muitas das pessoas vêm das cidades no entorno aqui para utilizar a cidade de Campinas momento de lazer, momento de turismo.
Então é importante que a cidade esteja aberta para receber essas pessoas. E aí você, como eu disse, gera economia, você gera emprego aqui na cidade. Então é importante que esse debate aconteça, mas de maneira responsável. Bom, Rafa, a gente já está terminando. A Câmara ela já tem debates acontecendo sobre isso, mais vão ter. Queria que o senhor deixasse aí um recado, um convite para quem nos assiste sobre esse assunto. Existe sim, Vancini. Existem debates já marcados aqui na Câmara Municipal, e aí a própria população pode acompanhar através da TV Câmara e no site que será divulgada as datas, né, que alguns vereadores já estão fazendo esses movimentos, mas esse projeto, ele é um projeto que obrigatoriamente nós precisamos de audiência pública, então no momento adequado aí nós teremos a audiência pública, e a população pode aí opinar, trazer as suas opiniões, seu ponto de vista, para que os vereadores tomem a melhor decisão, pensando no coletivo, pensando na cidade de Campinas. Tá joia, Rafa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Esse foi o Café com o Presidente. A gente se vê semana que vem.